Vamos falar sobre ansiedade? Já percebeu como é comum falarmos que estamos ansiosas ou ouvir alguém dizendo que está ansioso, que está ansiosa, e parece que isso já faz parte do nosso cotidiano e muitas vezes já faz parte de quem nós somos. Só que até certo ponto, estar ansiosa é bom e é normal, mas tem um momento que a ansiedade ela passa a ser disfuncional e fazer mal. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre o meu diagnóstico de ansiedade, porque talvez você esteja vivendo essa fase, passando por isso e ainda não se deu conta. Eu percebi que essa minha ansiedade era disfuncional quando em momentos normais eu estava trabalhando ou dirigindo ou em algum lugar e o meu corpo ficava em estado de alerta, de hipervigilância o tempo todo. Inclusive, uma vez eu conversei com meu marido e eu falei assim: parece que eu estou em estado de alerta o tempo inteiro, como se algo fosse acontecer. E para mim aquilo dali era normal, porque eu vim de um contexto onde eu precisei trabalhar desde muito nova, desde os 15 anos. Então eu sempre fui a pessoa que corria, que trabalhava, eu sempre empreendi, então eu sempre trabalhei para mim e às vezes fazendo mais de uma coisa, empreendendo em mais de uma coisa. Então eu sempre tive aquela vida muito corrida, faz isso, faz aquilo, corre para ali, corre para aqui. Fazia faculdade ao mesmo tempo que trabalhava em dois lugares, então assim, sempre foi muito corrido. E então, eu já vivia nesse estado, né, de alerta constante, de ansiedade constante. E muitas vezes às vezes quando eu ia viajar, que eu ia fazer uma mala e que tinha horário para sair de casa e tudo mais, eu sempre ficava muito ansiosa, acredito que além do normal, porque eu precisava fazer as malas e a mala precisava estar pronta em tal horário, eu precisava sair de casa em tal horário. Então eu comecei a notar que esse estado de hipervigilância ele não estava normal. Até que um dia, há 6 meses atrás, aconteceu um episódio que eu não sei se você já ouviu falar, mas muitas vezes as coisas que acontecem na nossa mente somatizam no nosso corpo. E isso aconteceu comigo há 6 meses atrás. A minha ansiedade somatizou no meu corpo. Então eu ficava muito enjoada, ficava muito tonta, eu tinha diarreia, eu ficava muito ruim do estômago e do intestino. E muitas vezes eu precisei ir para o pronto atendimento, tomar medicação na veia. E eu fiquei muito preocupada com aquilo, achando que era problema com o intestino. Inclusive, eu fui em médicos como o gastro, fiz vários exames, endoscopia, exame de sangue, ultrassom, vários exames. E não deu nada. O resultado é que eu não tinha absolutamente nada. Até que o médico falou: isso que você tem é ansiedade que está somatizando no seu corpo, por isso que você está tendo esses episódios. E ele falou que seria interessante procurar um psicólogo, começar a fazer terapia e tudo mais. E o meu convênio, para que ele libere as sessões de terapia, primeiro a pessoa tem que passar, fazer uma consulta com um profissional de saúde para dar a guia com as solicitações, né? E eu perguntei para a moça, eu falei, olha, pode ser qualquer médico? Ela disse, pode. Aí eu perguntei, inclusive, um psiquiatra? Sim. Eu fui lá, fiz a consulta com o psiquiatra, relatei para ele. A consulta demorou bastante, inclusive, porque eu contei tudo para ele, né? O que estava acontecendo. Ele falou: você está com transtorno de ansiedade. E eu expliquei para ele, eu falei: não, mas há muitos anos eu sinto isso e tal. Inclusive, eu lembrei de um episódio que aconteceu há uns 8 anos atrás, que eu estava dirigindo e estava naquela correria, assim, muita coisa para fazer. E eu estava dirigindo, eu tive que encostar o carro porque do nada eu comecei a sentir falta de ar, uma pressão no peito, os meus músculos ficaram enrijecidos, eu não conseguia me mexer direito. Sabe quando você se assusta que as suas pernas travam e parece que você não consegue mexer as pernas? Então isso aconteceu. E eu não conseguia mexer as pernas, eu encostei no banco do carro e respirava fundo para tentar melhorar e passou. E aí ele falou que isso foi uma crise de ansiedade. E eu comecei a trazer à memória muitas coisas que aconteceram depois disso, né? E aí eu pensei, realmente faz muito sentido o que ele tá falando. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro ChatGPT pesquisar sobre ansiedade, quais são os sintomas e tudo mais. E eu vi que realmente tudo batia, sabe?
E a minha ansiedade, ela começou porque eu sempre quis mudar de vida. Eu sempre fui uma pessoa que começou a trabalhar desde cedo, porque eu vim de um contexto disfuncional e eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida. Eu decidi que eu ia fazer diferente, que eu ia mudar de vida. Então eu sempre trabalhei muito, sempre lutei muito, sempre vivi essa vida muito corrida. E eu ficava sempre muito ansiosa, né, na ânsia de dar certo. E a ansiedade começou assim, por causa dessa correria toda, dessa ânsia, e acabou se tornando, né, essa ansiedade disfuncional. E eu conversei, cheguei a falar sobre isso com algumas pessoas, e tem um ponto aqui que é muito importante, que eu preciso que você preste muita atenção. Talvez você comente sobre a sua ansiedade com alguém que não vai compreender você, que vai dizer que é frescura, que é coisa da sua cabeça. Se você for uma pessoa cristã, talvez alguém diga que é falta de fé, que você não tem orado o suficiente, ou que talvez seja castigo de Deus. E tudo isso é mentira, tá? Como eu falei no início do vídeo, a ansiedade é algo inerente ao ser humano. Todos nós temos ansiedade, todos nós somos ansiosos, e essa ansiedade é para ser uma coisa boa. Antigamente, quando o ser humano precisava sair para caçar seu alimento, se o homem encontrasse um leão no meio do caminho, a ansiedade ia despertar nele um gatilho de luta ou fuga. Então, o homem precisava decidir se ele ia lutar com o leão ou fugir do leão. Então, a ansiedade em nós serve para isso. Porém, é a ansiedade disfuncional que acaba nos prejudicando, como eu acabei de falar. Então, se você está vivendo essa fase ansiosa, eu indico que você procure um médico. Se possível, procure um psiquiatra, porque ele vai diagnosticar. Se for uma ansiedade funcional, mas talvez seja uma preocupação excessiva por conta do seu trabalho, ou da sua família, ou de alguém que está doente, eu acredito que isso pode passar, pode ser só uma fase. Mas se você tem essa ansiedade disfuncional que já está acontecendo há muito tempo e não passa, eu acredito que é importante sim que você busque um profissional, se for necessário, use medicação, porque a medicação vai ajudar a regular alguns hormônios para que você consiga ter uma vida normal até chegar a um ponto em que você faça o desmame e não precise mais tomar o remédio. Então, se você compartilhou o seu problema com alguém que não consegue te compreender, muitas vezes até te julgou, esqueça o que a pessoa falou e vá procurar ajuda médica. Eu percebi que eu precisava buscar ajuda quando, nesses últimos 6 meses, a situação foi piorando. Então, eu achava que o problema era no intestino. E algumas vezes, quando eu saí de casa, eu tinha esses sintomas. Então, eu me sentia muito mal, eu ficava muito enjoada, ficava muito tonta, eu tinha diarreia. Isso aconteceu algumas vezes, até que eu comecei a sentir medo de sair de casa, porque eu pensava, se eu sair de casa, eu vou passar mal. Era isso, esse pensamento que via a minha cabeça o tempo todo, quando eu precisava sair. Se eu sair, eu vou passar mal. Se eu sair, eu vou passar mal. Então, eu parei de sair. Todas as vezes que eu precisava sair, ir no supermercado, ir no hortifruti, ir no centro da cidade comprar alguma coisa, eu nunca ia. Eu só saía quando meu marido estava em casa e saía comigo, porque ele trabalha o dia inteiro, fica fora, então ele só chega à noite e está em casa final de semana o dia todo. Então, tudo que eu conseguia fazer com ele à noite, né? Se fosse para ir no supermercado, na igreja, em qualquer lugar, quando ele ia comigo, quando ele podia ir, eu saía de casa e eu ficava tranquila. Quando eu precisava ir sozinha, eu não ia de jeito nenhum. E eu fiquei assim por 2 meses. Então, eu não fui em vários lugares, recebi vários convites para participar de eventos, de treinamentos, de muitas coisas. Eu não fui, porque eu tinha medo de sair sozinha. Até que teve um dia que eu saí com meu marido e mesmo assim, com ele, eu me senti mal. E aí eu pensei, não, isso aqui tá errado. Ele era como se fosse meu porto seguro, né? Eu tô saindo com o meu marido, então tá tudo certo, eu não vou me sentir mal. E aí chegou um dia em que eu saí com ele e me senti mal. E aí eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E teve um outro dia que eu não viajei, né, com ele e com o pessoal para um determinado lugar.
A viagem seria num dia de manhã para voltar no outro dia de manhã. E eu falei com ele, eu não vou, porque eu vou passar mal e eu vou atrapalhar a viagem. E eu não fui, eu fiquei em casa sozinha. Só que quando anoiteceu, eu comecei a pensar, e se eu passar mal, estando sozinha, o que que eu vou fazer? Né? Meu marido foi com o carro e eu fiquei aqui sem carro e pensei, comecei a imaginar um monte de coisas. E se eu passar mal de madrugada e precisar chamar Uber e eu não conseguir, se eu ficar passando mal sozinha, e eu tive uma crise de ansiedade nesse dia, fiquei muito mal e aconteceu tudo aquilo que eu já falei, né? Fiquei tonta, fiquei enjoada, eu precisei ligar para o meu irmão. O meu irmão e a minha cunhada vieram aqui e me buscaram e eu dormi na casa deles. Então eu comecei a perceber que estava piorando, que eu não me sentia mal só quando eu saía, eu comecei a me sentir mal em outros episódios também. E ali eu percebi que era o momento de buscar ajuda. Então eu fui, marquei a consulta, conversei com o médico falou que realmente eu tenho um transtorno de ansiedade. Se você é uma pessoa que está resistente, tem preconceito em buscar ajuda, eu quero que você entenda o seguinte. Quando você tá com problema no estômago, você não vai procurar um gastro? Tá com problema no intestino, você não vai procurar um médico especialista? Se você tem problema nos ossos, você vai no ortopedista. Se você tem problema nos olhos, você vai no oftalmologista. E você nunca tem preconceito para buscar todos esses profissionais, você simplesmente vai. E por que, em relação ao problema emocional, você não vai buscar ajuda, né? Você tem esse preconceito, ou você não tem, mas outras pessoas têm, então por causa disso você não vai. Então não seja assim, sabe? Não pense assim. Um profissional, um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo é um profissional como qualquer outro que é especialista naquela área ali e vai te ajudar. E eu rejeitei essa ajuda por muito tempo, né? Por alguns meses eu pensava que não precisava, não precisa, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. E eu não ficava bem, eu só estava piorando. E foi aí que racionalmente eu tomei a decisão de procurar ajuda. E hoje, depois de algumas semanas já tendo começado o tratamento, eu já me sinto muito melhor. Eu não tive mais nenhuma crise de ansiedade. Eu também mudei a minha rotina, porque é importante mudar a rotina. Tem alguns médicos que vão prescrever um medicamento e para alguns médicos está tudo ok, você só vai tomar medicação e tudo bem. E para algumas pessoas também que começam a fazer o tratamento com a medicação, para elas também vai ficar tudo bem. Porém, a gente precisa mudar a nossa rotina para que o tratamento seja eficaz e para que a gente em algum momento pare de tomar remédio, porque se você tomar só o remédio, mas não mudar a sua rotina, não mudar a sua alimentação, você vai ficar refém do remédio para o resto da vida. Então, uma das coisas que ajuda muito é a atividade física. Eu estava muito resistente para fazer atividade física porque é uma coisa que, primeiro, eu ficava muito tempo no celular, né, em rede social, e isso me atrapalhava, porque o tempo que eu tinha para ir na academia, fazer musculação, eu ficava no celular. Então, sair do celular foi uma das coisas que eu já vou falar. Então, fazer atividade física ajuda muito. Depois eu comecei a fazer musculação e também tô me arriscando na corrida, né? Tô nesse estágio inicial. Tem me ajudado muito. Então, eu não tenho tido crises, eu não tenho ficado mal. O meu sono, né, a qualidade do sono melhorou muito, porque hoje eu consigo dormir a noite inteira. Então, eu tenho certeza absoluta que a atividade física também ajuda nisso. Mudar a alimentação também é essencial, porque muitos de nós costumam consumir alimentos inflamatórios, né? Muito açúcar, muita gordura, muita fritura. E isso não é ruim apenas para essa nossa questão emocional, que impacta muito, influencia muito. Influencia também no nosso intestino, que tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Então, tudo que a gente come influencia sim na questão do nosso cérebro, do nosso emocional. Eu não sei se você percebe, mas quando a gente come muito açúcar, a gente fica mais letárgico, mais lento, né? Então, isso é uma das questões da alimentação ruim. Então, a gente precisa sim melhorar a alimentação, mudar um pouco a rotina em relação a ter muitas tarefas, muitos afazeres. Uma das coisas que me gerava muita ansiedade é que eu sempre tive muita coisa para fazer, não só minhas, mas muitas demandas que chegavam de pessoas que eu conheço. Faz isso para mim, faz aquilo ali para mim. Então, eu acabava fazendo as minhas coisas e fazendo coisas para os outros, e eu ficava extremamente sobrecarregada. E eu decidi eliminar algumas coisas.
Então, eu comecei a priorizar. Eu pensei, olha, isso daqui dá para tirar, isso daqui dá para tirar. Comecei a melhorar mais a rotina nesse sentido de ter menos coisas para fazer. Focar apenas no essencial, naquilo que eu realmente preciso fazer. Trabalhar, cuidar de mim, do espírito, da alma, do corpo, cuidar da casa, cuidar da comida. Servir na igreja como eu já sirvo, né? Sirvo no departamento de mídia lá. Então, tem coisas que eu realmente falei, não, isso daqui não dá para abrir mão. Mas todo o resto eu abri mão. E hoje eu tenho mais tempo livre, mais tempo ocioso, que também é importante. Já estou buscando fazer alguns hobbies. Uma coisa que gosto muito de fazer é sair em cafeterias, tomar café, conhecer cafeterias novas. É uma coisa que eu não fazia há muito tempo e que eu vou voltar a fazer. E outras coisas como leitura, talvez procurar um hobby novo, isso também é muito importante. A gente precisa mudar a nossa rotina, né? Se tem alguma coisa, se a nossa rotina ali, se tem coisas que estão nos fazendo mal, a gente precisa tirar. Eu sei que não é possível para todo mundo mudar, assim, muita coisa na rotina, mas se esforce para mudar aquilo que você consegue, né? Aquilo que está no seu alcance. Esse foi o meu relato com a ansiedade, como eu estou lidando com tudo isso. Eu acredito que eu vou gravar mais vídeos falando sobre a evolução. Eu comecei a gravar outros vídeos aqui para o canal. E se você quer saber mais sobre isso, sobre ansiedade, sobre saúde emocional, sobre comportamento humano, trauma, sobre amadurecimento, é um assunto que eu vou falar muito por aqui também. Então, já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal. E se você também tem sugestão de outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários.